Querido, abra por favor a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14 apenas. Quero nesses últimos minutinhos levar você a pensar sobre a satisfação das suas necessidades, das nossas necessidades. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. A gente também manda um abraço e sauda com a graça e paz todos aqueles que nos acompanham na nossa transmissão do YouTube. Sempre tem pessoas nos acompanhando. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Que também seja uma noite festiva para você. Você traga ao coração esses motivos de adoração a Deus que tem também povoado a nossa mente nessa noite. Você sinta-se também parte dessa celebração. Evangelho de João, meus irmãos, capítulo 4, versículos 13 e 14. Nós vamos voltar a esse texto que é muito conhecido, né, e trazer alguns momentos de reflexão aqui. Tenho certeza que você já está com a Bíblia aberta aí. Nós também temos aqui projetado, então preste atenção nas palavras do Senhor Jesus, Ele que está conversando aqui sobre um assunto muito importante, que também é para a sua vida. Versículo 13 nos diz, meus amados: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos também, Pai, sedentos por tua presença. Estamos também, Senhor, com sede desta água. Esse é o meu desejo, Senhor, nessa noite. Que cada um de nós decida, a partir dessa noite, travar esse encontro transformador, fundamental, Senhor, ímpar e totalmente pessoal contigo, insubstituível, Senhor. De maneira, Pai, que nós sintamos essa fonte que jorra do interior nos levar, como eu já disse, um dos teus filhos, fazer borbulhar dentro de nós a eternidade celeste, mesmo em vida. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos, capítulo 4 de João é um capítulo muito conhecido. Todo mundo conhece aqui a história, pelo menos a maioria de nós conhecemos a história da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está saindo da terra da Galileia e ele tem que passar, o versículo 4 diz isso, era necessário para Jesus passar pelo território da Samaria. Eu queria então que você prestasse atenção aqui comigo, porque você não pode cometer o erro, meu irmão, de passar os próximos 20 minutos dessa meditação pensando que esse texto não tem nada a ver com você. Você não pode tomar esse texto que a gente vai pegar nessa noite e cometer o equívoco de interpretação de que apenas aqui está se travando uma conversa de nível de conversão. A gente olha para a conversa de Jesus com a mulher samaritana, eu sei, Jesus está evangelizando a mulher e a mulher precisa se arrepender para ter Jesus no coração. Meu querido irmão, se você fizer esse tipo de interpretação, você vai perder a verdade espiritual rica, profunda, que está aqui nesse texto. Alguns estudiosos já notaram a semelhança que há entre o capítulo 3 e o capítulo 4 de João. No capítulo 3, Jesus fala com Nicodemos, outra conversa muito conhecida. Ali Jesus usa uma outra imagem. Ele não fala de água viva, ele fala de Nicodemos, é necessário nascer de novo. No capítulo 4, Jesus trava a mesma conversa usando uma outra imagem. Você precisa beber de uma água que você não bebeu ainda, mulher.
Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Mas note, como alguém já notou, que no capítulo 3, Jesus fala com um homem, mestre da lei, e muito bem quisto, muito bem cotado socialmente na sua sociedade. Jesus trava uma conversa com um homem judeu chamado Nicodemos. No capítulo 4, Jesus trava uma conversa com uma desconhecida. Ninguém sabe o nome dela. Leiga, que até arranha algum tipo de conhecimento do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que fala de adoração, você já conhece o texto, mas é nesse monte ou é no monte de Jerusalém que a gente deve adorar? E completamente imoral. Uma mulher que já tinha se relacionado com 5 homens e agora estava tendo um relacionamento com um amante, aquele que também não era o seu marido. Por que esses 2 textos são colocados assim pelo evangelista João? Meus irmãos, com certeza para nos levar à convicção de que qualquer pessoa, não importa quem quer que ela seja, não importa quem ela seja, todos os seres humanos precisam de um encontro cabal, definitivo, transformador com o Senhor Jesus Cristo. Seja um mestre de Israel, seja uma simples mulher samaritana. E samaritana também, meus irmãos, nos lembra que havia aqui nessa conversa muitos obstáculos para que Jesus Cristo conseguisse entrar no coração da mulher. Os samaritanos e os judeus tinham uma rixa que vai muito além do que nós... qual seria, né? Não temos uma maneira assim de fazer o paralelo dessa grande briga que havia entre os judeus e os samaritanos. Alguém já disse que é vascaíno e flamenguista. Talvez não, né? Porque não dá nem para comparar, eu estou brincando, né? Não dá para comparar o Flamengo, estou brincando. Claro que não, meus irmãos. É uma rixa que a gente não consegue entender, porque ela estava cravada na cultura, era há muitos séculos cultivada no coração daquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, alguns mestres de Israel diziam que era preferível você pegar a cópia da lei e queimar do que você entregar, você ter uma conversa de ensino com uma mulher. Estou indo para outro preconceito. Contra os samaritanos se dizia, todo judeu ortodoxo orava para que na ressurreição não houvesse samaritano ressurreto, né? Para que os samaritanos fossem direto para o inferno. Era uma rixa tão grande que uma vez, quando um mestre da lei quis humilhar o Senhor Jesus Cristo, ele chamou Jesus de samaritano. Você é um samaritano. Né? E toda essa rixa, meus irmãos, tem a ver com a história que nós não podemos, dado ao horário aqui, nós não podemos avançar muito, mas eu posso dizer para vocês que coisas horríveis aconteceram nessa rixa. O povo judeu e o povo samaritano se separou depois que o reino foi dividido, depois da morte de Salomão, e resumindo bastante a história, os samaritanos não conseguiram voltar para a terra e ajudar o povo à reconstrução do templo. E o que eles fizeram então na sua própria terra? Eles construíram o seu templo próprio, no Monte Gerizim. É por isso que a mulher diz para Jesus: olha, Jesus, é aqui que a gente deve adorar ou é lá em Jerusalém? Os nossos pais dizem que é aqui. A controvérsia, o problema ficou tão grande que dizem os historiadores que ali por volta do ano 100 a.C., um homem chamado João Hircano destruiu o templo dos samaritanos e aí a rixa fechou de vez. O samaritano odiava o judeu e o judeu odiava o samaritano. O Senhor Jesus, então, aí a partir do versículo 6, chega numa cidade chamada Sicar e encontra o chamado Poço de Jacó, que tinha sido cavado já há muitos anos. E diz o texto aqui para nós, meus irmãos, que Jesus se sentou à beira do poço e era por volta de meio-dia. Portanto, meus irmãos, a gente pode, a partir daqui, perceber que o texto nos oferece a possibilidade de pensarmos, meus amados irmãos, em 3 fatos. Vamos ver se eu consigo antes de 2024. Eu acho que dá.
pensarmos em 3 fatos sobre a satisfação das nossas necessidades. Está lembrado que eu falei para você, você precisa se identificar com esse texto, você não pode pensar nesse texto apenas como uma conversa de evangelização. O que Jesus está oferecendo é algo perene, é algo definitivo, é algo que precisa acontecer uma vez e continuar na sua vida durante a nossa estada aqui na terra. Portanto, meu irmão, a primeira necessidade, a primeira satisfação, ou primeiro fato sobre a satisfação das nossas necessidades, está logo no versículo 13, que a gente leu, e é que nada neste mundo pode te dar a satisfação duradoura. Primeira realidade que nós vemos aqui no versículo 13, nada neste mundo pode te dar satisfação duradoura. Jesus está com sede. Jesus se senta à beira do poço, meio-dia, sol a pino, cansaço, sol escaldante, mas Jesus interrompe, Jesus deixa de lado a sua sede para tratar da vida da mulher, para conversar com essa estranha, para travar com ela um diálogo, e nós vemos que no desenrolar desse diálogo, Jesus chega aqui na altura do versículo 13 a tocar no ponto nevrálgico da mulher, no ponto primor, no ponto máximo, no calcanhar de Aquiles da mulher. Ele fala para a mulher, olha mulher, nós estamos conversando aqui sobre água, mas na verdade, querida, eu sei que dentro de você, eu sei que no seu coração, você carrega desejos, sonhos, você carrega projetos que você nunca conseguiu encontrar em lugar nenhum a satisfação verdadeira para isso. Se lembra que eu convidei você a se identificar com esse texto? Talvez seja essa a sua história hoje à noite. Talvez você está olhando para 2024 e está com a vontade, uma sede enorme de preencher alguns vazios que você tem trazido na alma durante esse tempo. Jesus olha para a mulher, Jesus olha para você, olha para mim e diz: quem beber desta água voltará a ter sede. Veja, meu irmão, se isso não é fantástico, se essa declaração de Jesus não é maravilhosa, não é libertadora, o que o Senhor Jesus está dizendo é que existe um tipo de satisfação em todos nós que não pode ser completa, satisfeita com nada que haja no mundo. O Senhor Jesus chama a atenção para a gravidade da sede humana. Ele está dizendo para aquela mulher que todos nós, que eu, que você, que toda a igreja carrega dentro de si necessidades repetitivas, que todos os dias vão aumentando, vão se perpetuando na nossa vida, porque nós não conseguimos achar nada que seja suficiente, meus irmãos. Veja se isso não acontece com você. Você junta um dinheirinho, faz um pezinho de meia, troca o celular, agora você tem o iPhone, eu nem sei qual da vez agora, é o 15 já? 15. Ninguém tem mais de 10 mil reais para dar nesse iPhone, pelo menos não sem causar um grande estrago, né? Mas você compra o celular novo, você começa a usar o celular, e de repente você tem aquela estranha sensação que não era isso tudo que eu pensava, né? Não é que ele esquenta muito, né? Mas, rapaz, você já percebeu que em cada ato da nossa vida, cada projeto que a gente faz, cada experiência que a gente tem, até o dia mais bonito da vida, o casamento, você está ali sonhando, as mulheres têm esse sonho, né? É um dia da noiva. Todas essas coisas, elas vão com o tempo perdendo o sabor, perdendo a noção de ser, porque o Senhor Jesus diz para a gente, meus irmãos, que quem bebe desta água volta a ter sede. Eu e você temos dentro de nós uma necessidade que coisa alguma nesse mundo poderá suprir. Eu e você temos uma necessidade que não pode ser preenchida com nada. Por isso, meus irmãos, nessa noite, desista de preencher o vazio da sua alma com qualquer coisa que não seja a água que o Senhor Jesus dá. Se você tentar, mais uma vez em 2024, colocar a sua esposa no lugar de Deus,
Colocar o seu trabalho no lugar de Deus. Ah, mas eu tenho que finalmente galgar essa posição, começar a ganhar o meu primeiro milhão, para depois ganhar o meu segundo milhão e meu milhão. Se você fizer isso, meu irmão, com qualquer coisa na sua vida, você está fadado a morrer de sede. Por quê? Nada nesse mundo pode te dar satisfação duradoura. J.C. Ryle diz que milhares de pessoas possuem todas as coisas passageiras que seus corações desejam, mas, assim mesmo, estão cansadas, insatisfeitas. Elas têm riquezas, posições, prestígio, cultura e diversões, e são totalmente incapazes de satisfazer a alma. Porque esse mundo não pode oferecer satisfação duradoura. Olhe nessa noite para 2023. Perceba e busque na sua mente quantas vezes ou qual tem sido a sua experiência nesse nível de buscar preencher algo na sua alma que você talvez não saiba o que é, mas que hoje à noite está sendo dito para você, você precisa de algo além. A sua alma é muito mais importante, tem um valor, tem uma qualidade, tem uma essência que precisa, que reclama, como disse Agostinho de Hipona uma vez: tu nos fizestes para ti, e a nossa alma só encontra descanso quando repousa em ti. O ser humano tem uma sede insaciável que não pode ser suprida pela água. O nosso anseio é por satisfação definitiva. Por isso, meu irmão, nada nesse mundo é o bastante para satisfazer a sua sede. Leve isso para 2024. Não coloque a sua esperança em nada que esse mundo possa te oferecer. O segundo fato, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos aponta, vem no versículo 14. A água que Jesus dá sacia a sua sede para sempre. A água que Jesus dá sacia a sua sede para sempre. O Senhor se dirige para aquela mulher, Ele está travando esse diálogo, Ele, como eu falei no início, se utiliza de uma imagem. Não pense em água física, meu irmão. Não pense que Jesus está tratando de qualidade de água. Jesus não trabalha na Equatorial, não, na Equatorial. Qual é agora, meu Deus? É o quê? Águas do sertão. Jesus não trabalha na água do sertão, meu irmão. Obviamente você sabe que existem muitas quantidades de água, né? Nós temos águas de todos os tipos: água doce, água salobra, água mineral, água tônica, água gaseificada. É água para todo tipo, mas não existe água no seu estado material que possa matar a sede definitivamente. Você bebe da água e vai voltar a ter sede. O que Jesus está dizendo é que existe um tipo de água que faz algo completamente diferente. O Senhor Jesus já tinha dito no versículo 10, eu preciso voltar a esse versículo para falar com você, que Ele tem uma água de uma qualidade, de um tipo diferente. O Senhor Jesus diz, no versículo 10, se você conhecesse o dom, mulher, que eu tenho para oferecer, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria para mim, e eu lhe daria água viva. A água que Jesus oferece é água viva. E nós precisamos saber o que é água viva, meu irmão. Nós precisamos entender o que é água viva, porque ela é importantíssima para a gente matar a sede espiritual do nosso coração. Como nós estamos quase chegando já em 2024, estamos nos aproximando rapidamente, eu vou convidar você a ouvir aqui o texto do Senhor Jesus Cristo. Ele falando no capítulo 7 de João, versículo 37 a 39, Jesus explica o que é essa água viva que Ele oferece e que você precisa beber, meu irmão. Que eu preciso beber, que todos nós precisamos beber. No último dia, diz o versículo 37, capítulo 7 de João, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava falando de pelo menos 3 textos das Escrituras, meus irmãos. Isaías
58, versículo 11, onde o profeta diz que aquele que recebe o Espírito tem um manancial no seu coração. Ezequiel capítulo 47, e versículo, agora a minha mente já não está tão boa assim, 47, versículo 1, onde o Senhor mostra a Ezequiel o novo templo que simboliza o povo de Deus, e águas fluem, borbulhantes desse templo, simbolizando o Espírito do Senhor. E Zacarias, capítulo 14, versículo 8, onde ele diz que águas vivas correrão de Jerusalém. O Senhor Jesus continua no versículo 39, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque o Senhor Jesus não havia sido glorificado. A água viva que o Senhor Jesus oferece e que mata a sua sede é o Espírito Santo. Qual é a sua prioridade no ano de 2024, meu irmão? Uma vida profundamente regada, banhada, mergulhada, encharcada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus diz na sua palavra, versículo 4, para aquela mulher, capítulo 4, versículo 14 do Evangelho de João: mulher, eu tenho para oferecer para você essa água que vai para sempre satisfazer a sua sede. Essa água que vai acabar para sempre com as suas necessidades. Quem beber dessa água, mulher, jamais, nunca mais terá sede. E é isso que o Senhor Jesus tem para oferecer a você. Ele diz também para você nessa noite, se você tem sede, se você anda cansado, se você está cansado de experiência religiosa, se você está cansado de vir a culto após culto, pastor após pastor, mensagem, se você escuta música, lê a Bíblia e nada te acontece, você precisa encontrar a presença de Jesus Cristo na tua vida. Você precisa conhecer Jesus Cristo na sua face. Você precisa beber do Espírito Santo de Deus. Não há nada mais necessário, meu irmão, para a nossa vida do que beber a água cristalina e corrente do Espírito Santo. Diz o Senhor Jesus Cristo: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu preciso caminhar nessa noite, meus irmãos. Infelizmente não posso me deter, o tempo nos espera. Vou para o terceiro fato, meus irmãos. O terceiro fato sobre a satisfação das nossas necessidades é que Jesus mata a sua sede de dentro para fora. De dentro para fora. Diz o Senhor Jesus Cristo, versículo 14, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele. Não precisa de bebedouro, não precisa de conexão com a torneira, você não precisa visitar uma fonte. Já ia fazer o comercial de uma das fontes, você não precisa ir na fonte Minalba. Você recebe em você mesmo. O Senhor Jesus fala da vazão dessa água viva. A água que Jesus Cristo dá nasce dentro da pessoa, se torna uma fonte de água corrente, jorra continuamente através do coração e leva a alma para desaguar na eternidade. Essa é a água que Jesus Cristo tem para você, meu irmão. É uma fonte que vai jorrar eternamente, que não pode ser parada, que não pode ser cessada, que vive, que começa a borbulhar dentro de você e se transforma em vida de Deus na sua alma. E talvez você me pergunte nessa noite, por que eu preciso tanto dessa água? Como aquela mulher falou para o Senhor Jesus. Eu já peço que o grupo de louvor venha para cá. Por que eu preciso tanto dessa água? Porque, meus irmãos, ter a presença de Jesus Cristo não basta. Você está me escutando ainda? Deixa o pessoal vir para cá, presta atenção aqui em mim. Ter Jesus Cristo apenas não basta, meus irmãos. A mulher conversou com Jesus. Jesus estava na frente da mulher e a mulher continuava com sede, meus irmãos.
Nós precisamos ir a Jesus e pedir a água viva, para que em nós a água flua, para que em nós a água comece a jorrar para a eternidade. Não basta ter um encontro com Jesus, não basta ser um religioso, vir todos os domingos, todas as quintas. Você precisa ir a Jesus e dizer: Senhor, dá-me de beber, mata a minha sede, jorra água viva no meu coração. Se você sente sede no mais profundo da sua alma, meu amado irmão, peça água viva a Jesus e Ele vai dar a você essa água.